Onde vale mais a pena investir R$ 1.000? Caixinhas do Nubank ou MXRF11, que é um fundo imobiliário negociado na Bolsa de Valores? Se você também tem essa dúvida, no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual desses dois investimentos te traria um maior retorno, investindo, é claro, em ambas as partes. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. E antes de nós fazermos esse comparativo, é necessário pelo menos buscar entender um pouco melhor a dinâmica de cada investimento. As caixinhas do Nubank são e oferecem praticamente a mesma rentabilidade que o investimento de CDBs. A diferença é que lá no Nubank é chamado de RDBs, mas a rentabilidade e a segurança e garantia de investir por lá é a mesma que investir em um CDB que tem proteção do FGC. Atualmente, esses investimentos das caixinhas do Nubank rendem 100% do CDI, que é uma taxa que eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco para vocês, direto quando a gente for fazer um grau de comparativo. E claro, se trata de renda fixa. Investimentos do caixinha se tratam de CDBs, que é uma modalidade dos investimentos de renda fixa. Do outro lado, nós temos um fundo imobiliário, que é o fundo imobiliário que possui mais cotistas na Bolsa de Valores, o MXRF11, que se trata de uma renda variável, da mesma forma que ações, ETFs e BDRs, que também são negociados na Bolsa de Valores. São características bem distintas de cada investimento tem seu pró e seu contra, e claro, nós vamos falar um pouco melhor ao decorrer desse vídeo sobre isso também. Claro, fazer um comparativo para que nós possamos aí ao longo do vídeo termos aquilo que pode ser a dúvida da maioria de vocês, que é qual dos investimentos vale mais a pena investir. Para começar o nosso comparativo, eu vou continuar falando um pouco sobre o CDI. O CDI é uma taxa de juros aí usada para prefixar empréstimos e operações feitas entre bancos, né? Certificado de depósitos interbancário, que é o significado da sigla CDI. O CDI atualmente, ao ano, está entre 13,65%. Está ali bem próximo da taxa Selic, que está em 13,75. O CDI geralmente corresponde ali 95% da taxa Selic, que é a taxa básica de juros aí determinada pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Brasil, né? Juntamente ali com o Banco Central. Então, olhando aqui um pouco sobre o histórico do CDI, que é a taxa de juros que define ali a remuneração de títulos de CDBs, temos aqui um histórico de como foi o CDI no mês e o CDI acumulado, né? Aqui, por exemplo, em janeiro, o acumulado de CDI era de 12,82% ou 12,83%, arredondando aí para menos casas decimais. Aqui em abril, a última taxa de juros divulgada, o acumulado dos últimos 12 meses do CDI, ficou em 13,38%. Então, se há 12 meses atrás você tivesse investido R$ 1.000 em um CDB ou na caixinha do Nubank, a sua rentabilidade seria exatamente 13,38%, que é o acumulado dos 12 meses, né? Embora, por exemplo, você escute falando aí no mercado financeiro, a taxa CDI está em 13,65% ao ano, não exatamente ela está remunerando aquele valor, mas sim que aquilo ali é uma previsão, uma projeção de que ela atinja pelo menos aquele valor em 12 meses. Da mesma forma que a taxa Selic, quando eles falam nos jornais, a taxa Selic foi mantida em 13,75%, como foi o caso que aconteceu as últimas vezes, ou pode acontecer nos próximos meses quando eles divulgarem novamente, ou cair. Essa taxa de juros aqui vai se comportar de acordo com a taxa Selic. Se a taxa Selic continuar sendo mantida a 13,75%, a projeção para que o CDI se mantenha em 13,65 é a mesma, mas que não exatamente a rentabilidade seja aquela, né? Mas sim um acumulado dos 12 meses, contando ali, por exemplo, de maio de 22 até maio de 23, porque dentro do ano de 2022 o acumulado do ano de 2022 foi uma taxa. Dentro do ano de 2023, a taxa é outra. Se a gente olhar o histórico aqui, por exemplo, de como que o ano fechou de 2022, o CDI fechou 22, uma taxa ali de 12,39% no ano só de 22. Aqui em 23, o acumulado do ano ainda está em 4,19%. Pode ser que até o final do ano, se ele continuar com essa média aqui, ele chegue lá pelo menos a uns 11%, o que é esperado, dependendo do que acontecer aí com fatores econômicos. Mas o mais interessante é entender que existe diferenças, né, entre taxa projetada, pois se trata de uma taxa pós-fixada, e taxa realmente do acumulado. O que interessa para nós é sabermos aqui o real rendimento que um CDB traria hoje para a gente. Então, o valor que nós utilizaremos para fazer a conta vai ser 13,38% ao ano e não 13,65%, que é o que está mais real, é o que está de acordo com os dados informados aí ao longo dos 12 meses. Então vamos utilizar essa taxa de juros para fazer um cálculo aqui de quanto que R$ 1.000 renderia hoje
em um investimento da caixinha do Nubank, que paga 100% dessa taxa. E claro, logo em sequência, vamos fazer também uma previsão de quanto que teria rendido em um ano. R$1.000 investidos em MXRF11, já tenho tudo aqui já adiantado para que o vídeo não fique tão extenso. E o intuito é que vocês entendam um pouco melhor sobre como se comporta cada rentabilidade e como que muda também a personalidade do investimento, né? Trata-se aqui de uma renda fixa, CDB, de uma renda variável, que é fundos imobiliários. Vamos aqui para uma calculadora de juros compostos, que fica muito mais fácil a gente fazer o cálculo aqui. A gente já sabe que nossa taxa de juros aqui que nós vamos utilizar vai ser 13,38% ao ano. Então vou colocar aqui a taxa de juros já de 13,38% ao ano. Pronto, a taxa anual vai ser 13%. O valor investido nosso de R$1.000, né? Vou deixar aqui um mês porque eu quero saber quanto que isso teria rendido mais ou menos em um mês para mim. E aí a gente vai acompanhar, né, fazer uma simulação do mês, do ano, e assim a gente parte para o MXRF11 e ver qual que vai render mais, qual que vai trazer o maior retorno. Vamos colocar primeiro em um mês, né? Taxa de 13,38, nada de aporte mensal, é só um valor, um investimento inicial de R$1.000. Então, supondo que nos últimos 12 meses tivéssemos R$1.000 investidos na caixinha do Nubank, teríamos a rentabilidade aí exatamente dessa taxa de juros, né? Então, que seria o nosso rendimento no mês. O valor investido seria os R$1.000 e o rendimento, os juros ganhos aqui através desses 30 dias investidos seria de R$10,52. Porém, tem que se levar em consideração aqui nesses R$10,52 que se fosse fazer o resgate, ainda haveria incidência de 22,5% de imposto, tá? Tem que lembrar desse detalhe. Renda fixa, CDBs, existe imposto incidente sobre o momento do resgate. Qualquer momento que você for resgatar, vai haver imposto retido na fonte. Se você, após 30 dias, por exemplo, fosse resgatar esses R$10,52, teríamos que multiplicar aqui 22,5% desse valor de rendimento, daria R$2,36 de imposto retido. Então, o teu rendimento não seria de R$10,52, né? Seria de R$10,52 menos R$2,53. Seria aproximadamente R$8,16 o valor líquido que você teria resgatado lá na sua conta, no seu banco, enfim, onde você tivesse investido, no caso aqui o Nubank. Então, teu rendimento líquido projetado aqui para um mês seria basicamente R$8,16. E agora, mudando isso para um ano, né, para ver como que seria a nossa rentabilidade em um ano com essa mesma taxa de juros aqui, que foi o que aconteceu, foi o acumulado aí nos últimos 12 meses. Aí a nossa rentabilidade já seria de R$133,80. Nada ruim, né? Uma rentabilidade de 13% ao ano, eu acredito que no cenário que nós estamos vivendo aí, é uma rentabilidade muito boa e muito atrativa. Porém, tem aquela questão do imposto que, querendo ou não, deixa um pouco em desvantagem aí, até em relação a outros investimentos que têm a isenção de imposto. Muitas vezes pode ser até uma questão de analisar melhor qual investimento, mesmo sendo de renda fixa, para não querer entrar em renda variável, traz uma rentabilidade mais interessante pela questão da isenção de imposto. Mas gravem bem esse valor, né? R$133,80 seria a nossa rentabilidade bruta. Em 12 meses, o nosso rendimento foi esse. Agora, utilizando aqui outra ferramenta para fazer uma projeção de um investimento em MXRF11, eu fiz aqui simulando uma compra lá em maio de 2022, trazendo esse valor até o mês atual aqui, maio de 2023, investido ali praticamente R$1.000, né? Não foi R$1.000 certinho, foi 998 e alguns centavos, porque como se trata de um investimento onde você compra por cota e não por valor, por exemplo, para comprar MXRF11, no mínimo você vai comprar cada cota a partir de R$10, dependendo da cotação, R$9, R$9,50. Já no caso do Nubank, você consegue investir ali a partir de R$1. Então, a partir de R$1, você já consegue aplicar o seu dinheiro. Aqui, no caso do MXRF11, é um pouco diferente. Vai ser de acordo com a cotação do dia que você for comprar. Na data de compra, a cotação aqui, lá em maio de 22, estava em R$9,69, se não me engano. E o total de cotas que deu para comprar com R$1.000 foi de 103 cotas, né? E aqui, se a gente for olhar a rentabilidade só da valorização das cotas, desde o valor da compra, que foi 998, até os dias de hoje, em maio de 23, o nosso ganho de capital, isso sem contar proventos, né? Que é uma das características dos fundos imobiliários. Só em ganho de capital, nós tivemos aí R$105,06. Isso sem contar os nossos proventos. Então, guardem bem esse número, R$105. E agora a gente faz mais o seguinte, a gente vem aqui na telinha de proventos e vê qual que seria a projeção para um ano em proventos aí pago pelo MXRF11. Aqui, ó, o histórico de dividendos que você receberia mensalmente investindo R$1.000 em MXRF11. Aqui no primeiro mês, por exemplo, ali, a gente viu que mensalmente a rentabilidade do Nubank, da caixinha do Nubank, seria de R$10,52. Aqui a média do que o MXRF11 pagou foi muito além. A maioria foi de R$11, investindo R$1.000 ali por mês. Só que tem outra questão, né? Rendimentos de fundos imobiliários, ou chamados de proventos, são isentos de imposto. Então esse valor que você receberia aqui já seria líquido. Por exemplo, maio, junho,
R$ 11,33, já é isento de imposto. Nesse quesito, o MXRF11 já fica à frente do investimento ali da caixinha do Nubank. Historicamente, durante os 12 meses, você teria recebido R$ 144,20 só em proventos, mais aqueles R$ 105 de ganho de capital, que foi a valorização das cotas que você comprou. Então, somando o provento mais o ganho de capital, que foi a valorização das cotas, a rentabilidade aqui praticamente dá o dobro do que rendeu ali as caixinhas do Nubank. Se for fazer uma média, assim, fazendo por vista grossa mesmo, a conta deve dar uns 25, 26% aí de rentabilidade, somando o ganho de capital mais os proventos. O que não é nada ruim, né? Se comparado aqui com a renda fixa, que pagou em média R$ 133 por R$ 1.000 investidos, o MXRF11, querendo ou não, está um pouco à frente. Mas nós não podemos, é claro, deixar de falar a respeito do comportamento de cada investimento. Na renda fixa é normal que a rentabilidade seja mais dentro ali do esperado, mais dentro do planejado, porque no momento do investimento você já consegue até saber o quanto você vai receber após um ano. Praticamente isso já fica garantido para você. Já na renda variável, existem dois fatores que mudam. Primeiro, no caso de fundos imobiliários, os seus proventos, no caso, não vão incidir imposto, já vão ser livres de imposto de renda, o que não acontece no caso, por exemplo, dos investimentos no Nubank, em CDBs. E também tem a questão da valorização das cotas. Você comprou uma cota em um mês a R$ 9,50, ela pode ter se valorizado 10% e no próximo mês ela está valendo, sei lá, R$ 9,60, R$ 9,70. Isso vai muito de acordo de como que o mercado financeiro está se comportando. Então, é até uma comparação um pouco desleal, de uma certa forma, comparar um CDB, que é uma rentabilidade que tem umas características mais conservadoras, com um investimento que tem um perfil mais arrojado, mais agressivo, que é a renda variável, onde você tem aquela questão de ter um ganho de capital elevado ou, consequentemente, também uma perca, porque teoricamente poderíamos ter investido há um ano atrás em R$ 1.000 em MXRF11 e ele ter se desvalorizado 50% do valor, e os mesmos R$ 1.000 hoje está valendo apenas R$ 500. Isso seria, claro, algo que poderia ter muito bem acontecido. Então existe essa questão. Não existe um investimento, na minha visão, não existe um investimento que é melhor que o outro. Os dois investimentos são duas opções boas de investimento, mas não investidas isoladamente em cada um. Eu não diria que a melhor opção é investir 100% no Nubank, na caixinha do Nubank ou em qualquer outro CDB, da mesma forma também que eu não vou defender que investir 100% do seu dinheiro em um fundo imobiliário sequer, por exemplo, mesmo que o MXRF11 tenha um bom desempenho, seja a melhor saída. Mas sim que você busque, ao longo do tempo, estudar, se informar melhor, investir não só em renda fixa, mas em renda variável, ter uma rentabilidade que seja garantida, sim, segura para você, mas que você busque diversificar ao longo do tempo os seus investimentos. Ambos os investimentos, na minha opinião, são bons, mas existe essa questão. É muito mais interessante você diversificar, você receber rendimentos isentos e ter um pouco do seu capital, por exemplo, exposto ali à renda variável, onde tem um potencial de maior ganho, e também, claro, preservar pela segurança e prezar pela segurança, colocando um pouco do seu dinheiro com a rentabilidade que não é ruim. Afinal, 13% ao ano não é uma rentabilidade ruim, se comparado há outros momentos que já se passaram na história na nossa economia. Então são duas opções de investimentos que não, eu diria de forma direta ser a melhor opção em cada um individualmente, mas sim o conjunto dos dois, porque por R$ 1.000 só em um CDB ou só em MXRF11, se não fazer uma mescla e colocar uma porcentagem em fundos imobiliários e outra em CDBs, e assim ter a rentabilidade, explorar a rentabilidade dos dois investimentos ao mesmo tempo. A minha resposta em relação a essa dúvida, se você tinha, é exatamente essa. Ambos os investimentos são bons, mas claro, existe aquela questão de um ter uma personalidade e o outro ter outra personalidade, que tem que ir de acordo com o seu perfil de investidor também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço que você não é inscrito no canal, que você se inscreva, continue nos acompanhando por aqui, para que você também aprenda mais e pegue mais dicas a respeito de investimentos. Compartilha com seus amigos que gostam também de investir, que querem aprender a investir. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.